O que os novos estudos estão mostrando é que o coração humano é o mais forte gerador biológico de campos elétricos e campos magnéticos no corpo humano. Então, o nosso coração tem a capacidade de gerar os mesmos campos dos quais as coisas do nosso mundo são feitas. Os nossos próprios livros de física dizem: se você quiser mudar as coisas da realidade, você tem que mudar ou o campo elétrico ou o campo magnético, e há um termo para ambos. O efeito Stark e o efeito Zeeman, que nos permitem mudar o campo eletromagnético. A nossa própria ciência está nos dizendo isso. Então, o que as descobertas agora estão mostrando é que quando temos um sentimento em nosso coração, estamos realmente criando ondas eletromagnéticas que mudam a qualidade dos átomos do nosso mundo. Eles literalmente interrompem o fluxo do tempo-espaço e reorganizam as coisas de que esse mundo é feito. E na medida em que somos treinados e condicionados para fazer isso nesse nível, afetamos nossa realidade. Para algumas pessoas isso é mínimo, para algumas pessoas isso parece milagroso. Alinhar-se a tudo isso, é isso que as tradições antigas sempre disseram. Somos convidados a sentir os sentimentos, dentro do nosso coração, para as coisas que gostaríamos de experimentar em nossas vidas, sentir como se elas já tivessem acontecido, em vez de pedir para que elas aconteçam. Esse sentimento impotente em nosso mundo, que todos nós fazemos de vez em quando, e não há nada errado em pedir intervenção. Mas o que a ciência está mostrando vem de um contexto. Há textos de 5.000 anos de idade que nos deixaram instruções. Instruções muito claras. E elas disseram: quando você quiser mudar seu corpo ou mudar seu mundo, ao invés de sentir o que você não tem, se sinta como se já tivesse acontecido. E isso parece não fazer muito sentido para nós. Soa como hocus-pocus para um cientista. Até entendermos que quando temos esse sentimento, o que estamos literalmente fazendo é criar um modelo eletromagnético. É a planta em nosso coração em que o material quântico do universo congela em torno de nós. Nos dá a realidade que corresponde ao que sentimos. E por enquanto, todos nós fazemos isso inconscientemente de vez em quando. Eu acho que estamos chegando a uma época da história agora, onde reconhecemos que somos uma família nesse planeta. E que quando nos unimos em cooperação, não que imponhamos a nossa vontade, ou controlamos ou manipulamos a nossa realidade. Não é disso que se trata. O físico John Wheeler, colega de Einstein, chamou de participação. Ele disse que participamos no tipo de criação, o tipo de realidade que nós escolhemos ter. Seja a biologia de um corpo humano ou a paz entre as nações, em uma ampla área geográfica. E o papel que nós desempenhamos é determinado diretamente pela nossa vontade de aceitar o nosso papel como parte disso. E isso muda tudo. Muda tudo porque, por 300 anos de ciência, temos sido condicionados a acreditar que somos separados do mundo, que temos muito pouco poder sobre qualquer coisa que aconteça no nosso mundo, que somos vítimas de qualquer que seja a vida trazida para o nosso caminho, e nós só precisamos fazer o melhor que pudermos fazer. E você espera que o melhor aconteça. E tudo agora está começando a mudar, e é a nossa própria ciência que está se aproximando, em uma linguagem em que confiamos. A língua da física quântica e ciência. Eles estão se aproximando dos próprios princípios que dizem precisamente as mesmas coisas, que em alguns casos têm sido estudadas há 5, 6 mil anos. Por isso está trazendo aqueles dois modos de conhecimento, dois grandes caminhos, ciência e espiritualidade, deixando-as juntas em uma única sabedoria, que é maior do que qualquer uma delas quando não estão juntas, e nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores, a criar um mundo melhor, e enfrentar com esperança os desafios que iremos encontrar. É uma época muito emocionante em nosso mundo. Existe um campo inteligente de energia que permeia nossa realidade física. Sabemos que esse campo está lá, tem sido documentado. É o que é chamado de campo de energia não convencional. Não funciona como a eletricidade. Então nunca tivemos equipamentos para medi-lo. Estávamos tentando medir com equipamento que mede coisas como sinais de televisão ou ondas de rádio. E a energia não trabalha dessa forma. Então, somente no final dos anos 90, início dos anos 2000, que realmente tivemos ampla disseminação e acesso à tecnologia para medir essas coisas. Houve pioneiros no final do século XVIII, Tesla e outros pesquisadores. Certas pessoas que tinham vislumbres, insights sobre como o nosso mundo funciona. E eles estavam nos dizendo isso há mais de 100 anos. Mas isso só foi disseminado em artigos acadêmicos e revisados por pares recentemente. Isso só se tornou aceito nos últimos anos. Então estamos chegando apenas ao lugar onde essas tradições antigas começaram.
E é aí em que a ciência e a espiritualidade, eu acredito, realmente podem servir uma à outra. Porque os cientistas dizem, ok, há um campo lá fora em que tudo se conecta, nós influenciamos esse campo. E então eles dizem, o que fazemos com isso? Coçam suas cabeças dizendo, o que nós fazemos com isso? As antigas tradições e as nossas mais queridas tradições espirituais indígenas começaram a partir desse ponto. Eles disseram, sim, tudo é conectado. Greg, você está falando de ter esses sentimentos no coração. Nós pensávamos que nossos pensamentos criavam nossa realidade. Você ouve muito isso, então não são os pensamentos que estão realmente fazendo isso. Pensamentos são importantes, mas essa é a novidade. Estudos recentes estão mostrando que o cérebro humano também cria campos eletromagnéticos, mas eles são relativamente fracos em comparação ao coração. O coração é cerca de 100 vezes mais forte eletricamente do que o cérebro humano. E o coração é cerca de 5.000 vezes mais forte magneticamente que o cérebro humano. Por isso, se vamos criar um campo elétrico ou magnético que afeta a nossa realidade, provavelmente não pode ser feito com o pensamento. E é por isso que é muito mais difícil. É muito mais fácil sentir o sentimento com nossos corações. Assim, nossos cérebros criam a imagem que nós modelamos, nós simulamos com o nosso cérebro. O que é que nós gostaríamos de ver? O que é que gostaríamos de experimentar? E uma vez que temos isso internamente, podemos sentir o sentimento de gratidão e apreciação pelo que já está acontecendo. E isso dá poder ao que estamos pensando. E isso é uma tecnologia interna muito poderosa, que aparentemente foi perdida para o Oeste, cerca de 2 séculos atrás. E agora as instruções acabaram de ser encontradas. E muitos dos textos foram recuperados nos últimos 100 anos, em escolas específicas, Biblioteca Nag Hammadi, Biblioteca Copta, as bibliotecas tibetanas. Lá eles preservaram as instruções em seus textos, que nos dizem como o uso é muito poderoso em sua tecnologia. E nossa ciência está recuperando esse atraso com eles. Os cientistas agora estão começando a entender. É a consciência, é a nossa crença, é a maneira como sentimos, as limitações que temos aceito culturalmente, através de nossas famílias ao longo da história. O que os cientistas disseram é que nós tendemos a dar grande crédito aos nossos limites, em vez de pensar em nós mesmos como seres capacitados. E independentemente de estarmos conscientes disso ou não, a crença subconsciente de que nós somos vítimas sem poder nesse mundo tem uma tremenda influência em tudo o que fazemos. Até pessoas muito conscientes que gastam suas vidas em ashrams e em cavernas meditando, em um mosteiro que você conheça do outro lado do mundo, a 17.000 pés acima do nível do mar. Há lugares dentro de nosso ser, indicando sermos vítimas impotentes, e isso ocupa um papel dominante em nossas vidas. Por isso ficamos em conflito entre isso e as nossas grandes capacidades. Nas tradições sânscritas, que são a raiz de muitas das coisas que estamos falando hoje, o que encontramos é que há um sistema de 7 chakras, 7 sistemas de energia, 3 abaixo do coração e 3 centros acima. E esses centros, nas tradições sânscritas, estão ligados diretamente aos componentes que estávamos falando a respeito, do que conversávamos sobre a manifestação. Os 3 centros de energia superiores estão ligados ao que poderíamos chamar de nosso processo de pensamento, nossa comunicação. E os 3 centros mais abaixo estão ligados ao que poderíamos chamar de emoção. E eles definem emoção um pouco diferente do que nós. Eles dizem que há 2 emoções primárias que nós produzimos. Há o amor, que é uma dessas emoções, e depois tudo que acreditamos ser o oposto do amor, está no extremo oposto do espectro. Por isso, é como 2 polaridades com a mesma energia. Assim, para muitas pessoas é amor e medo. Então eles dizem que a maneira como nós trabalhamos nesse mundo, a maneira como nos manifestamos, como nós e nossos centros superiores achamos que comunicamos, falamos com outra pessoa, o que verbalizamos, o que gostaríamos de experimentar, imaginamos em nossa mente. Esse é o pensamento. E uma afirmação é um pensamento. Só que é um pensamento vazio, a menos que nós coloquemos um pouco de energia nisso. A maneira de colocar energia nisso é estimular e desenvolver a energia desses centros de energia mais baixos. Nosso amor pelo que estamos pensando, ou subconscientemente, nosso medo do que estamos pensando. E quando nós fazemos isso, quando combinamos o pensamento e a emoção, eles se unem nesse mágico, misterioso e precioso lugar, bem no centro de nossos corações. E é isso que os ancestrais disseram. Onde eles agiram, está tudo em nosso coração. E por definição, criamos um sentimento. Sentimento é a união entre pensamento e emoção,
O sentimento é o que cria as ondas que falam para o campo, para a matriz do nosso universo. O sentimento é o que cria. Assim, a menos que tenhamos imbuído nossa afirmação, que a tenhamos alimentado com a emoção do nosso amor, pelo nosso companheiro perfeito que está se manifestando agora, ou nossa abundância, ou a nossa cura, ou a cura dos nossos entes queridos, eles podem se tornar apenas um pensamento vazio. E algumas pessoas acabam ficando frustradas com suas afirmações. Sabe, elas dizem que fizeram suas afirmações 100.000 vezes por dia, e nada aconteceu. E elas perderam o interesse, se sentiram sem poder, elas se sentiram como vítimas. Elas dizem, você sabe, essa coisa não funciona, porque só tínhamos metade da fórmula. Então o sentimento é o que realmente cria, e é por isso que, para mim faz tremendo sentido, se o sentimento é o que cria, então você tem que dar a esse campo algo para trabalhar. Então ele pode te mostrar o que você está criando. Por que não sentir o que é que você gostaria de experimentar? Assim, o campo pode dar isso de volta para você, em vez de sentir as coisas que você não tem, que você não quer, porque esse é o modelo que o campo recebe de volta para você. É algo muito sutil, é uma pequena mudança espiritual, em pensar nos resultados. Em vez de pensar no lugar de falta, alguma coisa muda, então a sensação de que estamos criando fica muito próxima, associada ao que chamamos de crença. Crença e sentimentos ambos ocorrem no coração. Quando você tem uma crença sobre algo que você tem geralmente sentimentos muito fortes sobre essa crença. Você pega alguns dos tópicos mais controversos em nossa sociedade hoje. Aborto, suicídio assistido, você sabe, o direito de morrer, eutanásia. E sempre que você traz esses tópicos, há um monte de sentimentos que circundam as crenças que temos com relação a isso. Então eles estão intimamente relacionados. Então você faz a pergunta, é importante crer? Sim, é importante. No grau que acreditamos ser curados, para esse grau, quando começamos a criar os tipos de padrões em nosso corpo, nosso coração vai enviar os sinais para o nosso cérebro dizendo, esse corpo está curado. Então o cérebro vai inundar o corpo com a química que permitirá a cura. Já vimos isso documentado, medicamente. Então isso acontece dentro de nossos corpos. O mesmo princípio agora está sendo documentado além de nossos corpos. Então o efeito não se limita aos nossos corpos. Esse campo carrega esses efeitos além de nossos corpos no nosso mundo físico. Dessa forma, nós influenciamos. Sim, eu não estou usando a palavra controlar ou manipular. Não estamos impondo a nossa vontade quando influenciamos. Nós temos a capacidade de influenciar o resultado dos eventos em nossas vidas, individual e coletivamente.